Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Hoje pela manhã nós fizemos uma coisinha diferente. E aí à noite também nós vamos fazer. Aqueles irmãos que foram chegando, sentando lá no fundo, nós vamos convidar para chegar, para sentar bem mais próximo aqui. Fica mais aconchegante, né? Quero dar as boas-vindas aos irmãos, as pessoas que nos visitam, os irmãos que estavam de férias, estão retomando aí as suas férias, né? Deus possa nos fortalecer, nos abençoar nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Paulo Pimentel, uma alegria poder recebê-lo mais uma vez. Que Deus abençoe também a sua vida, toda a sua família. Vamos orar, iniciar orando ao Senhor. Os irmãos que puderem curvar suas cabeças. Prepare o seu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem algo especial para falar ao seu coração, seja através da mensagem cantada, ministrada, seja através do gesto, de um aperto de mão de um dos irmãos. O Senhor tem algo especial para você, para cada um de nós. Por isso, deixe o Senhor falar ao seu coração. Não deixe que nada atrapalhe. Santo Deus, mais uma vez, ó Deus, reunido aqui na tua casa, ó Pai, para te adorar, para te louvar, para te exaltar, ó Deus, para demonstrar, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. O Senhor tem nos dado vida e vida em abundância, ó Pai. Muitas dádivas o Senhor tem nos dado, ó Deus. Senhor, nós só temos que agradecer ao Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja visitando cada coração, ó Deus, aqui adentrar nessa celebração desta noite. Esteja com os irmãos que estão em viagem, ó Deus. Esteja, ó Pai, com aqueles que carecem, ó Deus, da tua visita nesta hora, os enfermos, aqueles que estão perdidos pelo mundo, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando, incomodando cada coração, porque nós sabemos que o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente e o Senhor é onisciente, ó Deus. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Prepare os nossos corações para que possamos receber o melhor do Senhor aqui neste lugar. Nós choramos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica participativa. Salmo 150, verso de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Todos, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com o instrumento de corda e os órgãos. Louvai-os com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Todos bem fortes. Tudo quanto tem, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Essa palavra é realmente uma verdade. Por isso, vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso fôlego, né? Como diz a palavra. Amém, que possamos adorar o Filho do Deus vivo, aquele que se entregou por mim e por você. Ele não mediu esforços, ele simplesmente se doou em amor a mim e a você. Amém? Louve ao nome do nosso Deus. Filho do homem, Filho de Deus,
curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Declare: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aplauda, Senhor, porque nele nós estamos seguros. Ele é a nossa rocha inabalável. Amém? E Ele é o nosso lugar seguro. Quem crê? Nele nós encontramos a paz. Nele nós encontramos segurança. O dia mau pode chegar, as tempestades podem chegar, mas o Senhor olha por nós e Ele caminha conosco, pega na nossa mão. Ele não nos deixa sozinho, Ele não nos deixa caminhar sozinho. Você crê? Então faça essa oração em forma de canção, dizendo que pode vir o temporal, pode vir o dia mau, mas mesmo assim os meus pés estão sobre a rocha, porque o meu Deus cuida de mim. Amém? Vem o temporal, vem o dia mau,
me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem, vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Como? Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Diga com fé, olhe para os montes. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. A igreja pode declarar mais uma vez: estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Amém. O nosso Deus é dono da terra e do céu. Feche seus olhos por um instante. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como foi a sua semana. Mas nós acabamos de declarar que os nossos olhos estarão nos montes, que o nosso coração estará no Senhor, e que
a nossa fé, ela é inabalável. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então, querido, não importa como foi a sua semana, não importa o que você passou, não importa se você chorou, se você sorriu, se você teve alguma perda, o que importa é que no Senhor você encontra segurança. O lugar de segurança que você encontrará é somente no Senhor. Então, que a cada dia e a cada manhã os nossos olhos estejam nos montes, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que os nossos olhos estejam em Cristo, para que a nossa fé não seja abalada, mas que a nossa fé, ela venha se fortalecer a cada dia, porque nós andaremos com o nosso Pai, nós andaremos com o nosso Deus, porque Ele prometeu que nele nós estamos seguros. Amém? E o nosso Deus nos deixa maravilhados por tantas coisas que Ele faz por nós. Ele é o nosso Rei, Ele é quem governa a nossa vida. Então que nesta noite, você possa declarar o seu amor pelo Senhor, dizendo: obrigada, Pai. Obrigado porque eu fico maravilhado com o que o Senhor faz por mim. Eu não mereço, mas mesmo assim o Senhor faz. E eu estou maravilhado. Maravilhado com a tua fidelidade. Maravilhado com o teu poder. Amém. Tu reinas no trono dos céus. A criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória. Os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e tu és meu. Para sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu
que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Senhor, nessa noite nós queremos derramar no Teu altar o melhor que nós temos, Pai. Nós queremos derramar diante do Senhor o louvor perfeito, Pai, que sai de dentro dos nossos corações. Nós queremos, Senhor, derramar ao Senhor o amor que sentimos por Ti, Pai. Oh Deus, obrigada, porque a Tua fidelidade é constante. E que o Senhor venha nos perdoar, Pai, a nossa pequenez, a nossa infidelidade, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai, mas que a cada dia, a cada manhã possamos Te buscar de todo o nosso coração e entender que sem o Senhor nós não somos nada. Nós dependemos do Senhor a cada dia, Pai. O Senhor é o nosso ar que respiramos. O Senhor é tudo que temos, Pai. Tudo que somos vem do Senhor, ó Deus. E sem Ti nada podemos fazer, Pai. Obrigada, Senhor, porque assim como nós declaramos e nós cantamos, Deus, que o Senhor é o nosso lugar seguro. E por isso, Pai, nós ficamos maravilhados com tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é para nós e por nós, Pai. Senhor, que o Senhor venha alcançar cada coração, cada vida, cada um que está nos assistindo, meu Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha tocar em cada coração e preencher com a Tua presença, Senhor. Porque é da Tua presença que nós precisamos e necessitamos, Pai. Obrigada por quem o Senhor é. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor, você pode aplaudir o Senhor com o coração cheio de fé e de gratidão. Porque o nosso Deus é fiel. Nosso Deus é grande. Pode se sentar. Amém. A palavra do nosso Deus, Malaquias capítulo 3, verso 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. É uma verdade essa palavra do nosso Deus. O Senhor não tem deixado o povo de Deus desamparado. Mesmo aqueles que estão desempregados, o Senhor tem sustentado, tem dado o pão de cada dia. E por isso, mesmo no período de férias, a obra do Senhor não para. A obra do Senhor sempre precisa crescer, precisa avançar, precisa sempre estar à disposição das pessoas que tanto carecem da palavra do Senhor. E através dos nossos recursos, os membros dessa igreja que são os mantenedores da obra do nosso Deus. Então, enquanto cantamos, nós temos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E vale ressaltar que nós, como os pais, devemos estar incentivando os nossos filhos nesse projeto Lar Batista, que é um projeto da Igreja Batista, também é um projeto lá de Caldas Novas, com trabalho com crianças órfãos. Sempre incentiva a trazer a sua moedinha, para que aquele projeto possa prevalecer e possa crescer cada vez mais. Enquanto cantamos, nós temos a oportunidade de fazer isso com alegria. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes.
és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Senhor nosso Deus, obrigado a Deus por todos os recursos, ó Pai, que foram aqui depositados para ser sempre investido, ó Deus, para o teu trabalho, para a tua obra aqui neste lugar, ó Deus. Abençoe sempre a vida dos irmãos, ó Pai, que o Senhor possa sempre estar fortalecendo, ó Deus, a sua vida espiritual, e que esse desejo de estar sempre contribuindo possa sempre estar plantado aos seus corações. Nós choramos, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos orar neste momento, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, colocar nossas necessidades diante de Deus. Vamos agradecer a Deus pelos irmãos que estão aniversariando, né? Temos a irmã Faustina, o irmão André, a irmã Anne, o irmão Rodrigo, a irmã Júlia, a irmã Adriana também. Temos o irmão Coqueiro e a irmã Vânia completando bodas de casamento também. E vamos orar neste momento, em especial pela tia da irmã Bárbara, que está fazendo um tratamento de câncer. Vamos orar por esse tratamento, que Deus possa agir e abençoar a vida dela. Vamos orar pela vida da irmã Jéssica, né? Os irmãos estão vendo, está quase chegando o termo da irmã. Possa vir um garotão cheio de energia, né, Herbert? Próximo baterista da igreja aí, né? Então, se você quer colocar a sua vida diante do Senhor, fique em pé também. Esse é o momento que a igreja ora pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Esse é o momento que intercedemos e procuramos do Senhor o socorro. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O apóstolo Paulo nos ensinou a levar a Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias, e deixar no trono da graça do Senhor e desfrutar da paz que excede todo entendimento. O Senhor Jesus nos ensinou que tudo quanto pedimos no nome dEle, Ele derramaria, Ele concederia as nossas vidas. Coloca a sua vida agora diante do Senhor. Não fique preocupado com o teu amanhã. Eu sei que vai vir uma semana, e às vezes vai ser uma semana com decisões difíceis. O Senhor está diante de você, Ele sabe o melhor para você. Então coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Busca do Senhor hoje sabedoria, graça, a força dEle. Encha-se do Espírito Santo de Deus aqui nesta hora.
Senhor, nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Suplicamos nesta hora, Deus, sobre a vida daqueles que estão enfermos, sobre a vida daqueles que estão passando lutas e dificuldades. Suplicamos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, ó Pai. Confiamos no Senhor, ó Deus, depositamos nossas vidas diante do Teu altar nessa hora, ó Pai. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor abençoe o Teu povo nessa hora. Que cada um saia daqui hoje, ó Deus, revestido com Teu poder, com a Tua graça. Que hoje, ó Deus, o Senhor venha abrir as portas, ó Pai. Que hoje o Senhor venha iluminar o caminho de cada um, Senhor. Nós viemos aqui Te buscar, porque confiamos que do Senhor vem a solução para as nossas vidas. Nós colocamos nossos filhos em Tuas mãos, Senhor. Rogamos nesta hora que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, e que o coração deles, ó Deus, sejam totalmente voltados ao Senhor, ó Deus. Abençoa, Deus, nosso ministério infantil, as irmãs que estão servindo, colaborando, contribuindo, e que vão ser usadas hoje para ministrar na vida dos nossos filhos. Nós Te agradecemos por cada um dos irmãos que estão completando mais um ano de vida, que seja um ano de vitória sobre a vida do Teu povo. Por isso, nessa hora, Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda em pé, adoremos ao Senhor. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Amém. Podemos sentar, irmãos. As crianças podem subir nesse momento. Mas fiquem à vontade. Que bom, temos alguns irmãos nos visitando. Sejam todos bem-vindos aqui. Que Deus esteja abençoando sua vida nesse momento que estamos juntos aqui para meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos 4. Vamos ler Atos 4, do verso 32 até o verso 37. Atos 4, de 32 até o verso 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Senhor, nos dá a graça, Pai, nessa noite, de compreender, ó Deus, os teus propósitos. Usa-me, ó Deus, para anunciar a tua vontade, o teu querer. Faz com que os nossos corações, ó Deus, estejam voltados e sensíveis para compreender a tua vontade às nossas vidas nessa noite. Assim que eu oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Eu fiz 2 cursos de teologia. Fiz o curso de teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, a qual me formei no ano de 1997. E depois eu fiz um curso de teologia aqui na PUC, na Pontifícia Católica, em que eu me formei em 2004. E aqui na Pontifícia, na PUC, o meu trabalho de conclusão de cursos foi um tema bem desafiador. Eu até pensei que ia publicar, depois eu deixei de publicar esse texto, mas é um texto que eu ainda penso que um dia eu devo publicar ele, que o desmistificar do mito da igreja perfeita. Nós, quando lemos aqui Atos capítulo 4, nós começamos então um processo de idealização de igreja.
A gente começa uma ideia de que a gente chega na igreja, a gente vai entrar numa igreja e a gente vai participar de uma igreja que vive o céu na terra. A gente acredita nisso. A gente acredita que a igreja é um local de gente perfeita, é um local de gente onde partilha a sua vida e caminha na caminhada, e no meio da caminhada você vê muitas coisas maravilhosas acontecendo dentro da igreja. Mas na grande verdade, esse texto é meio que uma utopia cristã. Porque logo no capítulo 5, depois nós vamos ver que um casal, ele chega lá e chega mentindo, eles chegam com aparência piedosa, e estão depositando diante dos apóstolos, e os apóstolos falam: mas vocês ficaram doidos, vocês estão mentindo para o Espírito de Deus? Por que vocês estão fazendo isso? Ninguém pediu para vocês fazerem isso, ninguém pediu para vocês darem isso aqui, agora vocês vêm em mente para o Espírito Santo de Deus, e de repente Ananias e Safira caem mortos pelo poder do Espírito Santo, como diz aqui o texto da palavra do Senhor. Logo em sequência o texto vai nos falando que eles curavam demônios, expulsavam, mas eles começam a ser perseguidos, e você vai perceber no capítulo 6 que existe uma contenda no meio da igreja. No meio da igreja existia um cisma de gente que se achava mais privilegiado e mais atendido do que os outros. Então, no meio dessa igreja, essa igreja que a gente fala, a igreja primitiva, a igreja perfeita, existia muita confusão, muito problema, muita dificuldade. Depois nós vamos ver mais ali à frente, que alguns desses queridos irmãos, amados irmãos, irmãos assim, queridos demais, amorosos demais, vão diante das autoridades e entregam um dos líderes, Estevão. E Estevão então é apedrejado e se torna então o primeiro mártir, fruto do amor da igreja. Não do amor da igreja não, do amor da pseudo-igreja que habitava entre a igreja. O Senhor Jesus disse que seria assim. E a gente vive nessa busca, a gente vive buscando encontrar um lugar aonde é o céu na terra. E deixa eu te falar, esse lugar não existe igreja perfeita, aqui não é igreja perfeita, nunca foi, eu nunca idealizei isso. E quando eu escrevi o meu texto, eu terminei de ler o texto, eu falei: nossa, eu acho que preciso publicar esse texto. Depois eu falei: nossa, publicar esse texto tem que ser depois que eu sair da igreja, senão os irmãos vão perder a fé. Que é o texto que eu fiquei meio ácido diante de tantas e tantas circunstâncias que acontecem nessa igreja de Atos. Partidarismos, irmãos que falam mal de irmãos, irmãos que entregam outros irmãos às autoridades, e tudo é um ambiente espiritual, e tudo é um ambiente que a gente fala assim: esse ambiente é a família de Deus, é o corpo místico de Cristo, reina na vida dos irmãos. E é lógico que cada um que veio aqui nessa noite, entrou nesse lugar, entra com uma expectativa de que aqui é um lugar diferente, e amém, e nossa oração e o nosso desejo, e eu posso dizer que o meu esforço pessoal da minha família é que aqui seja de fato um lugar diferente para você. Agora, eu não posso garantir que isso é de fato uma realidade aqui, nem em nenhum outro lugar na face da terra. Uma época eu fazia parte de uma igreja e a gente estava uma época muito gostosa de igreja, gente, aquela época assim que a gente ia sábado de manhã para a igreja, a gente fazia o almoço lá na igreja no sábado, à tarde fazia evangelismo na praça, e aquela coisa espontânea, aquela coisa que a gente, como ainda é jovem, a gente acha que é tudo espontâneo. Mas um dia eu entrei na cozinha e tinha 2 irmãos entrando nos tapas, um entrando no tapa no outro, e o outro xingando o outro, e não sei mais o que. Na hora que o pastor entrou e olhou aquela situação, o pastor foi, olhou, abriu a porta, fechou a porta e falou: eu não vou ficar aqui não, deixa eles se resolverem lá. E a minha pergunta para você é: que tipo de igreja você faz parte? Essa é a minha pergunta para você hoje. Isso que eu gostaria de te perguntar. Porque se você veio aqui nessa noite, eu compreendo que Atos 4:32 está se cumprindo sobre nossas vidas nessa noite. Da multidão dos que creram, era um coração. Então, da multidão dos que creram, é um coração estarmos aqui reunidos, amém?
Você veio e estamos unidos nesse propósito, de nos reunirmos aqui nesta noite, porque nós cremos em Jesus Cristo, amém? Pelo menos nisso a gente crê junto, a gente crê em Jesus Cristo. Agora, o jeito da música, o jeito que o pastor veste, o jeito que o pastor fala, aí já começa a ter problema. Quando a gente começa a conversar sobre as coisas, a gente começa a dizer, não, mas eu acho que é a cor, eu acho que não sei mais o que. São tantas coisas que a gente tem divergências de opiniões. E como que a gente faz então para ser igreja, para ser família de Deus? Eu não estou aqui para iludir ninguém, nem tenho interesse disso. Eu não acho que é esse o objetivo do Evangelho e da pregação do Evangelho, criar ilusões e criar utopias, não. Eu quero ler a palavra e entender o que ela nos diz e tentar aplicar para nós. Nós temos uma unidade aqui, da multidão dos que creram, nós nos reunimos aqui hoje e temos um só coração. Nós viemos aqui para adorar a Deus, nós viemos aqui porque cremos em Cristo Jesus, nós cantamos, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, amém, irmãos? Que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, amém? Então a gente tem unidade nisso. O que passar disso agora já vai complicando. Estilo musical, projetos para a igreja, desafios para a igreja. Aprove Deus do Paulo Pimentel está aqui hoje. Ele lembra da primeira vez que a gente trouxe a discussão para a gente ter isso aqui que a gente tem hoje. Virou problema, não virou, Paulão? Foi um problema que muita gente chegou para mim depois de um mês que a gente tinha lançado o projeto. Pastor, como é que o senhor está louco? Como é que o senhor vai comprar um lote nessa região? Eu não sei, mas eu só sei que a gente já tem R$50 para a compra do lote. E o pessoal falou, esse cara é doido. Não, esse negócio não vai acontecer. Tá bom, demorou um pouco para acontecer, 14 anos, 11 anos na verdade, e foi em 2005 que a gente lançou esse projeto, essa proposta. Eu acho que como um pastor, o pastor é aquele que ele é o guia espiritual, mas ele também é o líder do povo de Deus. Ele é o líder que Deus colocou para orientar. E é difícil quando as pessoas não reconhecem o pastor como seu guia espiritual, como seu líder espiritual. E o maior problema hoje das igrejas, das pessoas quererem, confiarem num pastor para que ele seja o guia espiritual e o orientador espiritual de suas vidas, é que é difícil ser pastor hoje. Eu digo aqui, sempre disse nesse púlpito, que eu prefiro que você nem me chame de pastor, porque quando fala pastor, a referência que as pessoas têm não é uma referência boa, né? Fala assim de pastor, né? Estava fazendo uma ficha ali para um cadastro, aí perguntou, o que você é? Você trabalha com o quê? Aí eu pensei, eu vou falar pastor, né? Mas se eu falar pastor, o juro vai aumentar, né? Eu vou colocar empresário, porque eu tenho uma empresa também, já tenho vai fazer 10 anos que eu tenho uma empresa, então eu sou empresário. Porque se eu falo que eu sou pastor, os juros aumentam, vocês sabiam? O meu score cai, só pelo fato de eu falar que eu sou pastor. Porque a experiência que as pessoas têm com pastores, com líderes espirituais, são experiências ruins e precárias. Mas eu tenho tentado ao longo desses 20 anos aqui nessa igreja, não ser esse tipo de líder espiritual. E muitas vezes eu acho que eu acerto, acho que na maioria das vezes, mas infelizmente algumas vezes eu não consigo acertar. Porque a igreja, ela é essa ideia espiritual, essa utopia maravilhosa de que aqui é um lugar onde a gente encontra pessoas de fé, onde a gente encontra pessoas de amor, onde a gente encontra pessoas que a gente vai poder partilhar a nossa vida, e de repente você partilha a sua vida com alguém, e essa pessoa pega essa coisa preciosa que você partilhou, e a gente não sabe se a pessoa jogou ou deixou cair. Sabe quando você dá um copo para um menino e fala assim, ó, cuidado para esse copo não cair? Quando você fala isso, você pode ter certeza que o copo vai cair. Eu fui fazer um casamento uma vez, e o pessoal virou e falou assim, ó, a gente quer celebrar a ceia na hora do casamento, pastor. O senhor celebra a ceia? Eu falei, não celebro a ceia não. Isso aí para mim não está certo não. A ceia é de Jesus, é da igreja, não é
do casamento, não. Vocês vão tomar a ceia no dia da ceia da igreja de vocês. E outra coisa, esse negócio, eu já fui nos 2 casamentos e não deu certo. Nos 2 casamentos que eu fui, a taça caiu, quebrou, caiu em cima da... Mas eles insistiram, eles fizeram a entrada. Irmãos, boca maldita, o que aconteceu? Caiu. E o que é pior? Caiu a taça, bateu na mão da noiva e ela ainda se cortou. E eu tive que pegar um lenço que eu tinha no bolso, colocar aqui, segurar, e olha, o que era para ser um momento especial, estava ali, sangue, essas coisas. E aí, às vezes eu fico preocupado, né, esse negócio de ser líder espiritual, eu peso muito nas coisas que eu falo, porque às vezes tem algumas coisas que acontecem, que eu não sei, irmãos, se isso tem a ver, mas eu espero que não, que Deus é muito maior do que a gente, enquanto homens. Mas a grande verdade, queridos irmãos, é que a maioria das pessoas, e se eu perguntar, eu não vou pedir para levantar as mãos aqui, a maioria das pessoas hoje, nesse mundo que a gente vive, tem experiências amargas e ruins com igrejas. Tem experiências muito ruins de igrejas. Nesses mais de 20 anos de ministério pastoral, eu já ouvi coisas do arco da velha. Já ouvi coisas que eu penso, como que pode acontecer essas coisas no meio do povo de Deus? Como que pode as pessoas explorarem a fé dos outros, extorquirem os outros? Como que pode? Tem irmãos que recebem até hoje mensagens de WhatsApp de pastores de ministérios que passaram, e os pastores falando que as pessoas têm responsabilidade de contribuir, porque ele levou a salvação. Você não tem que contribuir de nada. Por que eu estou conversando essas coisas hoje com vocês? Porque a gente está começando um 2º semestre, e o 2º semestre a gente tem enormes desafios para a igreja. Mas se você não entende o que é ser igreja, então você vai vivendo essas experiências ruins e vai vivendo dentro dessas referências ruins e amargas. E a minha tentativa aqui nessa noite é tentar mostrar para nós que a gente precisa fazer parte de um projeto diferente de igreja. Aqui é para ser um projeto diferente de igreja. Por isso que eu coloquei o nome comunidade, por isso que a gente discutiu isso logo no início. É para ser comunidade. Por quê? Porque é para ser uma coisa diferente. Eu não quero que seja as mesmas coisas, igual eu já vivi em outros lugares, de outras formas, de outras maneiras. Mas eu vou te falar, e que às vezes, por mais que a gente tente, a gente não consegue. Mas isso não deve tirar de mim e de você a nossa fé e a nossa esperança nessa utopia da palavra de Deus. Da multidão dos que creram era só uma mente, um coração, e ninguém se considerava melhor ou maior do que ninguém, porque todos podiam compartilhar e partilhar alguma coisa de suas vidas. Porque no meio desse povo existia pessoas que eles eram referenciais dessa experiência com Cristo, de andar com Cristo, de amar a Cristo. Eram experiências que essas pessoas viviam e mostravam para eles à luz de suas próprias vidas, como a gente mostra, eu e minha esposa, como a gente mostra na nossa caminhada. O nosso desafio é esse, é o desafio de seguirmos essa palavra do Senhor. Eu queria que você, de todo o coração, começasse a entender isso e mergulhasse mais nessa experiência de fé que a gente está tentando viver aqui, construir e consolidar. Porque a gente se torna uma coxa de retalhos quando cada um vem dos seus círculos e diversos círculos e começa a trazer essas coxas de retalho, um retalhozinho que fala, esse retalhozinho aqui é tão importante, vamos colocar esse retalhozinho, e não tem condição da gente conseguir colocar o retalho que cada um traz de dentro de si. Se for para ser assim, a gente não consegue avançar. E eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite: quantos aqui querem ver essa igreja crescer? Quantos aqui querem ver essa igreja batizando pessoas aqui todos os meses?
Você entende então que para que isso possa acontecer, a gente precisa então compreender algumas coisas à luz da palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus, existem 4 coisas nesse texto aqui que nos revela categoricamente que a gente precisa viver como experiência de igreja, como experiência de comunidade, como experiência de povo de Deus. A primeira coisa que esse texto nos fala sobre referência de igreja verdadeira é uma igreja que anuncia o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É isso que os apóstolos estão dizendo. E eles, o que eles faziam? Eles anunciavam o evangelho de Jesus Cristo. É esse o nosso principal alvo. Quando a gente definiu que a nossa visão é envolver pessoas em um processo dinâmico de intimidade com Deus, com um olhar no seu reino, e com um olhar no homem todo, quando a gente define isso, quando a gente diz isso, a gente está dizendo para você que você está entrando de um projeto que não é um projeto de uma construção religiosa, não é um projeto de uma construção para que você continue carregando as experiências que você teve dessa porta para fora, mas é para você começar a construir essas experiências aqui à luz da sua intimidade com Deus, à luz da sua experiência com Cristo Jesus. E o que nós estamos tentando dia após dia, a cada momento, a cada instante, é incentivar os irmãos a terem essa experiência com Cristo, a terem essa intimidade com Deus, a buscarem a Deus não por meio de uma liderança, não por meio de um homem, não por meio de uma mulher, um homem que ora por vocês, um homem que é lógico que a gente está disponível para qualquer momento, com qualquer circunstância, em qualquer realidade de momento que você esteja vivendo na sua vida. Só que o importante não é você crer que existe um homem de oração nessa igreja. O importante é você entender que nessa igreja se ensina o evangelho de Cristo Jesus, que te habilita a viver uma vida de oração com Deus. Esse é o propósito de você ter intimidade com Deus, é o propósito de você caminhar com Jesus Cristo. Essa é a nossa prioridade, esse é o nosso principal desafio. Agora, isso não vai acontecer, querido irmão e querida irmã, se não acontecer na sua vida. Não tem como acontecer. Não tem como acontecer batismos, não tem como acontecer conversões, se isso não acontece na sua vida. Não. E a gente tenta de todas as maneiras. A gente cria escola bíblica dominical, a gente cria curso, a gente faz conferências, a gente traz preletores de fora, a gente tenta de todas as formas instrumentalizar você e a sua família para anunciar o reino de Deus. Só que se você não tem essa intimidade com Deus, se a tua mente não está em Cristo, se o teu coração não está em Cristo, se você não está no Senhor, querido irmão, querida irmã, entenda isso aqui nessa noite. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O máximo que você pode poder dizer é que você frequenta a comunidade batista, mas você nunca vai poder dizer que você é a comunidade batista. Dá para você entender? O máximo que você vai poder dizer é que é uma utopia o que eles vivem lá. O máximo que você vai poder dizer é isso. Mas não é de fato uma realidade da qual você está vivendo. Dá uma olhada aí para a pessoa que está atrás. Você sabe o nome dela? Olha para a pessoa que está atrás. Você sabe o nome dessa pessoa que está aí atrás? Você conhece o nome dessas pessoas? Olha para a sua direita agora. Olha para a sua esquerda. Você conhece essas pessoas? Você sabe o nome delas? Se aqui é um lugar que você vem, senta, ouve e sai, mas você não se relaciona, você não faz parte de igreja. Você é um religioso. E aí, então, a gente quer falar sobre a segunda característica, que é o nosso desafio de gerar. Nós precisamos gerar pessoas que de fato têm uma experiência verdadeira com Cristo Jesus. E aí o capítulo 4 e o capítulo 5 nos traz 2 tipos de pessoas. Vamos começar pelo segundo tipo de pessoa, a pessoa religiosa.
A pessoa religiosa é aquela pessoa que olha e fala: olha, eu faço parte daquele grupo ali, eu estou ali, estou fazendo parte. Usa a igreja, sabe? Você conhece pessoas que usam a igreja? Usam o nome da igreja. E aí, cara, não rola. Porque eu acho que o mínimo que a gente tem que ter para fazer e querer fazer parte de igreja, o mínimo é honestidade diante de Deus. Honestidade diante de Deus. E quando a gente quer fazer parte do reino de Deus, a gente quer buscar a Deus, então a gente precisa partir desse princípio, a honestidade diante de Deus. Eu não posso vir aqui à frente e viver uma mentira no meu dia a dia para vocês. Não posso. Primeiro, porque a mentira tem perna curta. Segundo, porque a mentira produz escândalo. Terceiro, porque quem anda com a mentira não anda com Deus, anda com o diabo. Por isso que o nosso desafio aqui não é andar com a mentira. O nosso desafio, quando a gente vem adorar, a gente vem fazer parte de uma igreja, é no mínimo a gente ser honesto, ser íntegro. E ser honesto, ser íntegro, quer dizer o seguinte: o meu coração não é como Ananias e Safira. Diz assim comigo: o meu coração não é como Ananias e Safira. Um coração falso, diz? Que quer enganar até a Deus. Isso não pode ser. Eu e você não podemos ser assim. Eu e você não podemos compactuar com isso, com esse espírito religioso, com esse espírito beligerante com o pecado. Não, não é esse o propósito. O mínimo que se espera de uma experiência de igreja para que seja válida é honestidade diante de Deus. E aí, diante de honestidade diante de Deus, a gente tem a referência aqui de Barnabé. Barnabé, ele é conhecido então como o encorajador, o paráclitos daquela igreja, o consolador, aquela pessoa que você chega com um projeto, fala que você vai começar algo. Barnabé, se você chegava e falasse para ele: ó, estou pensando em começar algo, Barnabé fala: cara, isso vai dar certo, isso vai ser muito bom, eu vou andar com você e vou te ajudar nisso. O que a igreja precisa é de Barnabé. O que a igreja precisa é de homens e mulheres que sejam Barnabé. Mas infelizmente o que mais anda tendo no meio das igrejas é Ananias e Safira. É gente mentirosa, é gente asquerosa, é gente que explora os outros. E o pior de tudo são líderes que fazem isso. Líderes que chegam e falam: ó, esse ano Deus vai dar 1000 milionários aqui na igreja, mas para ser 1000 milionários são 1000 pessoas que vão dar 1000 de oferta aqui todo mês, ou 10.000 de oferta. Como igreja que está fazendo assim? Isso é coração de Ananias e Safira. Eu não faço parte disso. Eu quero ter um coração de Barnabé, que quando alguém chega um missionário aqui e me fala: pastor, eu estou lá com a casinha lá, com 6 crianças, nós estamos lá fazendo um projeto. Eu falo: como é que é esse negócio? Vocês têm um orfanato? É, um orfanato, a gente cuida. Como é que é esse negócio? Você recebe criança? Recebo criança. O que eu posso fazer para ajudar? Ele falou assim: nossa, pastor, só vim apresentar, nem sabia direito o que ia fazer. Eu falei assim: não, então eu vou fazer, eu vou te ajudar. Eu não sei de que maneira, mas eu vou desafiar a igreja. Vão contribuir lá, porque o nosso papel, querido irmão, é fazer com que esse texto de Atos 4 aconteça, que não acontece no meio das igrejas, mas esse é o meu desafio, é fazer com que esse Atos 4 aconteça, que não haja ninguém passando necessidade, e principalmente as crianças dessa terra. E principalmente as crianças dessa terra. O nosso desafio, queridos irmãos, é construir esse tipo de lugar, esse tipo de esperança, esse tipo de verdade. Pastor, mas como que a gente vai fazer? Me perguntaram: pastor, como que a gente vai fazer? O senhor vai fazer um carnê? O senhor vai fazer uma rifa? O senhor vai fazer um sorteio? Eu falei: não sei. Eu vou começar a falar. De repente Deus toca no coração. 5 anos depois que a gente começou a falar do projeto da igreja,
Uma família veio e doou o lote. Você acredita? A gente tinha 30 mil. Eles me chamaram para tomar um café. O senhor já juntou quanto? Eu falei, todo feliz. Nós já juntamos 30 mil. Falta só 270 mil. Mas a gente vai chegar lá. Falta 270 mil. Eu nem sabia quanto custava a lote. Dá para você entender? A nossa utopia é viver pela fé em Cristo Jesus. Viver pela fé em Cristo Jesus. E quando a gente opta em viver pela fé em Cristo Jesus, a gente precisa entender que a gente está envolvido num projeto sério, que requer de nós honestidade, como é o coração de Barnabé. Primeira coisa então que requer de nós, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Segunda questão que requer de nós, honestidade, uma vida íntegra, uma vida inteira de honestidade diante de Deus. Terceira coisa que isso requer de nós, queridos irmãos, que esse texto aqui nos fala, queridos irmãos, esse texto nos diz que essas pessoas, eles viviam o Evangelho. Eu não estou te chamando para projeto religioso. Não. Para te ser sincero, eu não gosto nem de saber o que acontece na tua vida. Se você me contar, vai comigo para o túmulo. E Deus sabe as coisas que a gente traz no coração e na alma. Mas o grande problema é que a maioria das igrejas, as pessoas sofrem com isso. Oh Deus, tem misericórdia, né? Quantos aqui já tiveram esse tipo de decepção? E é algo terrível isso. O desafio de Atos, da igreja de Atos, era ser uma igreja que buscava viver numa experiência, queridos, de comunhão. Comunhão não é tapinha nas costas, você está bem, não. Isso não é comunhão. Comunhão é como Jesus diz, chorar com os que choram. Isso é comunhão. E eu vou te dizer, a coisa mais legal que tem da igreja não são os cultos. Não são. A coisa mais legal que tem da igreja é a comunhão. Isso para mim é a coisa mais legal. Quando alguém chega e compartilha alguma coisa da sua vida para mim, eu agradeço a pessoa. Não, eu quero te agradecer por você compartilhar isso comigo. Eu vou orar. E quando eu falo que eu vou orar, eu oro mesmo. A senhora vai falar, mas você está acordando muito cedo. Eu falei, mas não está tendo tempo para orar para todo mundo. É tanto pedido, é tanta coisa, tanto desafio. Eu queria que nós nos engajássemos nisso. Nesse processo de comunhão, de entender o outro, de ouvir o outro, e levar as necessidades uns dos outros, levar as cargas uns dos outros. Ah, pastor, mas eu não posso compartilhar tudo com as pessoas. Não, não pode mesmo não, nem é bom. Não é certo isso. Mas eu quero te desafiar você a levar a carga de alguém. Eu quero desafiar você a conhecer alguém aqui hoje. Você vai chegar na cara dura, oi, eu sou aqui o Ricardo, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Alisson. Ó, Alisson, eu quero orar por você essa semana. Você quer que eu ore pelo quê? O irmão Ricardo pergunta para o Alisson. O Alisson vai falar assim, não, eu estou querendo uma namorada. O irmão Ricardo fala assim, eu vou orar para Deus te dar uma namorada então. E Deus dá a namorada para o Alisson já na próxima semana. Amém, igreja? Amém ou não? Ele ficou vermelho. Fica vermelho não, Alisson. Um menino bom, talentoso, canta, toca. É sonho de toda... Minha pena que minhas filhas pequenas. Mas tem gente aqui que está carregando coisa ainda muito mais profunda. Tem gente que pode chegar para você e falar assim, olha, eu tô com uma dor na minha alma, mas eu não quero compartilhar. Só ora para Deus sobre essa dor da minha alma. Tem gente que está aqui
precisando que alguém ore por ele. Se você é esse tipo de pessoa que está precisando de que alguém ore, talvez você precise chegar alguém aqui e falar assim: olha, eu vou orar por você, ora por mim. Ora por mim. Eu vim aqui hoje, mas eu preciso que alguém ore por mim, ora por mim. Mas entenda também que você pode chegar e falar assim: olha, eu quero orar por você. Porque isso é verdade da igreja. O nosso problema é que a gente, e aí vem o quarto ponto desse texto. O grande problema é que a gente vive uma bipolaridade dentro da igreja. Qual que é a bipolaridade? A gente vive a bipolaridade do ser corpo místico de Deus e a bipolaridade de ser organização, CNPJ, assembleia, conselho, conta do banco, os compromissos que tem para ser saudados. Porque quando é corpo de Cristo, é maravilhoso. Você está falando aqui, corpo de Cristo é bom demais, não é, irmãos? A gente falar desse amor, a gente falar dessa oração, a gente falar do Evangelho, isso é bom demais. Mas quando a gente começa a falar nisso, a gente chega aqui na CNPJ, e na CNPJ diz assim: essa semana tem 18 mil para pagar, e só tem 5 mil no caixa. Aí aqui a gente ficou pregando aqui no corpo místico, a gente fala: Senhor, levanta os Barnabé. Os Barnabé que venderam o terreno essa semana vão chegar e vão depositar no teu trono, no trono da tua graça, Senhor. Mas não levanta os Ananias e Safira, não. Esses a gente não quer, não. A gente só quer os Barnabé, os que têm voluntariedade, porque a grande verdade está aí. Se você conhece a Cristo Jesus, e se você começa a ter essa experiência, dessa mudança e busca dessa interioridade com Deus, e se você começa então a entender sobre essa inteireza do Evangelho, sobre essa verdade do Evangelho, o contribuir não é peso e não é fardo, porque você não está ligado nessas coisas, do que deve e do que não deve, porque você começa a estar ligado naquele que pode todas as coisas. E se você ler aqui os versos anteriores, você vai ver que Pedro e João foram presos, e a igreja ficou ali orando, e quando eles estavam orando, teve um tremor, e eles foram liberados, e a igreja experimentou um tremor de Deus, um tremor físico, que foi sentido pelas pessoas, e que esse tremor veio porque eles estavam orando e estavam buscando a Deus. Eles estavam buscando a Deus porque o coração deles estava em Deus, porque a vida deles estava em Deus, porque eles estavam crendo que o que eles estavam fazendo era a coisa mais importante da vida deles. Eles não estavam indo na igreja para um encontro eventual de domingo, eles não estavam indo na igreja para encontrar uma bênção de Deus, eles não estavam indo na igreja simplesmente para ser mais um entretenimento na vida deles. Não, eles estavam reunidos buscando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando eles estavam buscando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Espírito Santo visitou a vida deles. E isso só é possível se o meu coração está em Cristo. Isso só é possível se a minha vida está em Cristo. Isso só é possível se a minha experiência com Jesus é verdadeira. E aqui é o nosso desafio nessa noite. O desafio de sermos o povo de Deus. Eu não quero que você fique aqui preocupado com CNPJ, com contas da igreja. Não. Eu quero que você se preocupe com a qualidade de vida espiritual que você tem diante de Deus. Eu quero que você se ocupe em buscar a Deus verdadeiramente, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Porque é aí que acontece a realidade verdadeira da igreja. Aí Deus não levanta só Barnabé. Deus nos deu Barnabés aqui nessa igreja, que um dia vieram e depositaram o lote onde essa igreja está construída. Deus nos deu Barnabés, que um dia saíram de suas casas, passaram aqui
com envelopes de 10, 20, 30, 50 mil reais e contribuíram para a construção dessa igreja. Mas só Deus só levantou esses Barnabés porque Deus colocou sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa esse encargo de viver o evangelho genuíno e verdadeiro diante de Deus. E é esse o exemplo que eu gostaria que você levasse na sua vida. Levar de fato o verdadeiro evangelho de Jesus na sua vida, na sua história. Aí Deus levanta Barnabé. Aí esse Barnabé, chega um cara doidão no meio da igreja. A igreja não teve paciência nenhuma com esse cara. E esse cara, uma semana ele estava matando os crentes, na outra semana ele já queria ir na frente para pregar, porque ele encontrou Jesus. E aí o pessoal da igreja: não, você não vai pregar aqui não, cara. É o pessoal da igreja da CNPJ, né? É o pessoal da igreja da Assembleia. Aqui era a Igreja Batista. Tinha Assembleia nessa igreja, era a Igreja Batista aqui. Não tem como não ser Igreja Batista. Fizeram a Assembleia lá e falaram: não, Paulo, você não vai pregar aqui não. Aí Paulo fica todo desanimado, vai lá, e Barnabé fala: não, peraí, eu vou te levar para um cara, e esse cara vai trabalhar com você, e esse cara vai te dar oportunidade. E Paulo fica lá 8 anos aos pés de Gamaliel. E esse Barnabé depois vai lá, traz o Paulo e fala lá: olha, eu tenho uma proposta para fazer aqui na igreja. Aí o presidente da Assembleia virou e falou assim: qual que é a proposta? Vamos ouvir a proposta do irmão Barnabé. Eu estou trazendo o Paulo. Aí o outro virou e falou assim: não, o Paulo a gente não quer não, mas vamos discutir o assunto. Levantou o outro: não, eu quero encerrar o assunto. Aí o presidente: agora nós temos que encerrar o assunto aqui então. Aí Barnabé virou e falou assim: vamos dar só uma oportunidade para ele. Porque o Barnabé é quem descobriu o maior evangelista, o maior escritor, o maior servo da igreja. A minha oração: Deus, levanta nessa noite os Barnabés aqui na comunidade batista do Bueno. Levanta os Barnabés, levanta os encorajadores, levanta os homens cheios de fé, levanta os homens que vão saber ter paciência com aqueles irmãos mais difíceis que tem. Os Paulo que o Senhor vai levantar, os Saulos que o Senhor vai trazer. Que o Senhor levante os Barnabé para caminhar com esse povo, para que no tempo do Senhor essas pessoas preparadas pelo Teu Espírito possam ser enviadas e possa se tornar o grande sonho e projeto dessa igreja, que é ser uma agência missionária para todo o mundo, que é ser uma agência do reino de Deus para o mundo todo, até os confins da terra. Lá no interior, lá de Moçambique, no interior do Afeganistão, vai ter gente que viveu aqui com a gente uma experiência de fé verdadeira com Deus, uma experiência verdadeira com o Senhor, e que viraram e falaram assim: esse mundo não me serve mais, o que me serve é servir o reino de Deus, e vão servir o reino de Deus para a glória do Senhor Jesus. Mas a Bíblia também fala de um outro cara que foi levantado. E esse cara um dia virou e falou assim, o pessoal virou e falou: você é o profeta, cara, você fala demais, você é o cara. Todo aí, ó, o pessoal está tudo te seguindo, o pessoal está tudo chegando do seu lado aí, você é o cara. E ele fala: não, eu não sou o cara, eu sou a voz que clama no deserto. Porque o cara, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, porque importa que ele cresça e que eu diminua. O meu sonho, você perguntar: pastor, o que o senhor quer nesse segundo semestre? O meu sonho, a minha oração: Deus, levanta homens e mulheres com o coração de Barnabé, levanta homens e mulheres com o coração de João Batista, e nos torna uma igreja de um só coração,
de uma só mente, de um só propósito, de ver as almas se entregando no teu trono da graça. Porque eu quero terminar contando a minha experiência pessoal. Que por mais que a igreja seja um negócio muito difícil, e não é fácil. Não é fácil com a comunidade eterna, não é fácil com a comunidade externa, não é fácil. Eu já levei pedrada de tudo quanto é lugar. Alguns anos atrás eu estava muito desanimado. Muito desanimado. Aí eu fui fazer um curso e lá no meio do curso, o cara me chamou lá na frente, virou e falou assim: eu vou fazer uma sessão com você, vou te dar uma sessão aqui de graça, a minha sessão custa 15 mil, vou fazer uma sessão com você, você topa na frente de todo mundo? Eu falei: eu topo. Eu cheguei lá, num grupo, não conhecia ninguém e tal. Eu falei: eu posso falar o que eu quiser aqui, que não estou nem aí. E ele foi perguntando, e a gente foi conversando. E no meio daquela conversa, ele foi me perguntando das minhas experiências de vida. Ele foi me perguntando dos momentos de alegria. Ele foi me perguntando dos momentos em que eu achava que a minha vida tinha sentido e significado. No final da sessão ele virou e falou assim: eu quero ir para essa sua igreja. Eu quero ir para essa sua igreja. Eu estou afastado da igreja já tem uns 10 anos, mas eu quero ir para essa sua igreja. Porque desde quando eu comecei a andar com Jesus, eu encontrei sentido de vida. Desde quando eu comecei a andar com Jesus, eu encontrei a cura para a minha alma. A cura de um jovem órfão, ressentido, amargurado, entristecido. Eu encontrei no meio da igreja o Pai Celestial. Foi no meio da igreja, cheia de deficiências e problemas e dificuldades, que eu pude conhecer já mais de 5 países. Foi no meio da igreja que eu conheci pessoas, e hoje eu conheço pessoas que estão espalhadas nesse mundão todo do meu Deus. E se hoje eu tivesse dinheiro e pudesse viajar, eu teria casa para ficar na Austrália, na Holanda, na Alemanha, em Londres, no Canadá, nos Estados Unidos, na China, lá no Vietnã, até no Afeganistão e no Irã. Foi quando eu comecei a andar com Jesus. E não foi dentro de uma igreja que eu conheci a minha companheira. E eu estava pregando aquele dia. Foi no meio da igreja que eu conheci pessoas que me socorreram quando as coisas estavam bem difíceis. Foi no meio da igreja, em domingos nada programados, em que eu me senti tão amado, tão cuidado, com um abraço que eu recebi de uma criança que pulou no meu colo. Foi nesses encontros de domingo que eu tenho recebido forças do Senhor meu Deus para viver a arena de segunda a sexta. E se você puder guardar alguma coisa aqui dessa noite, guarda o seguinte: você faz parte do reino mais importante desse mundo, que se chama Reino de Deus. Você faz parte.
você custou a vida do Filho de Deus. Ele deu a vida do Filho dele por você. Você não precisa estar correndo atrás das coisas, você pode confiar que Ele é seu amigo, o verdadeiro amigo, o verdadeiro refúgio para a tua vida e para a tua alma. No final daquela sessão do ano de 2012, ele olhou para mim: e aí, Carlos, o que você vai fazer? Aí eu falei para ele: hoje eu estou definindo. E me lembrando de uma história de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pregou o seu último sermão, foi para sua casa com a sua esposa, tomou a última xícara de chá com ela, comeu o último biscoito, deitou na sua cama e foi para a glória de Deus, depois de ter visto mais algumas vidas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. E eu orei: Senhor, que eu não me canse de fazer a tua obra, e que eu não me canse de pregar o teu evangelho. Eu te convido hoje a fazer essa oração. Feche os teus olhos. Diz isso: Senhor, que eu não me canse de viver a tua obra, que eu não me canse de pregar o teu evangelho, mas que eu deseje dia após dia viver o teu evangelho a cada dia na minha vida. Conheci um grande amigo. E eu quero encerrar cantando essa canção. Se você for tocado nessa palavra, fique em pé onde você estiver. Eu quero orar por você. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Jesus. Nele a gente é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Obrigado a Deus. Obrigado pelo evangelho que chegou até nós. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir no teu reino, de cooperar no teu reino e na tua obra. Obrigado a Deus, porque da multidão dos que creram,
Hoje nos encontramos aqui, ó Deus, com teu povo. E hoje nós te adoramos, ó Deus, em espírito e em verdade. E hoje, ó Deus, nós declaramos nas nossas vidas, ó Pai, que as nossas vidas são do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que nós vamos viver o teu sonho, o teu projeto. Nós declaramos, ó Deus, que nós seremos, ó Deus, pessoas com integridade diante do teu reino. Que seremos, ó Deus, pessoas encorajadoras aqui no teu reino. Nós seremos, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, para serem usados, para fortalecer a fé dos nossos irmãos, ó Pai. E que nós sejamos pessoas assim, Senhor. Capacita-nos nessa jornada, ó Pai, de nos sustentar no Senhor e viver em Ti, Senhor. Pai, eu quero colocar esse próximo semestre, ó Deus. A partir do próximo domingo a gente já começa o mês de agosto, Senhor. Eu quero colocar esse próximo semestre, Senhor, que seja um semestre de colheita, seja um semestre de conversões, seja um semestre de restauração de lares e de famílias, seja um semestre em que as nossas vidas sejam úteis para o Teu reino, sejam úteis e cheias do Teu Espírito, para levar, ó Deus, e anunciar o Teu Evangelho aos corações, ó Pai. Que aqui, ó Deus, seja de fato esse local de experiência viva e verdadeira com o Senhor, ó Pai. Que a cada encontro seja essa experiência, uma experiência fortalecedora da nossa fé, fortalecedora do nosso caminhar, Senhor. Que nós saibamos, ó Deus, olhar para o Senhor, e mesmo se estivermos no meio das tribulações, como Pedro e João estiveram, nós não deixemos de cantar, de Te adorar, de Te servir e de testemunhar que servimos a um Deus grande e poderoso, que tem cuidado de nós, que não desiste de nós, que não se esquece de nós, que é o nosso melhor amigo. Por isso, ó Pai, toma as nossas vidas, ó Pai, toma os nossos corações, e ergue, ó Deus, aqui uma igreja, ó Deus, verdadeira para o Senhor. E ergue aqui de fato, ó Deus, o Teu corpo, o Teu povo que Te ama, ó Deus, de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. O irmão divino vai encerrar nossa celebração. Aguarde para você ouvir os comunicados da igreja. Estamos chegando ao final da nossa celebração e alguns avisos importantes que precisam ser destacados para que os irmãos possam estar acompanhando a programação da nossa igreja. Próxima sexta-feira terá a nossa vigília de oração, que será das 8 da noite até a meia-noite. Então, dia 2, próxima sexta-feira. Próximo final de semana nós teremos ceia. No dia 10 nós teremos a nossa reunião da liderança de todos os ministérios. Irmãos, coloca aí na sua agenda, dia 10 do 8. Nós teremos agora uma programação também especial no dia 24 e 25 de agosto, que será a Conferência da Família, né? Nós teremos como tema Família Saudável. Então, no dia 24, sábado, domingo pela manhã e no domingo à noite. E teremos também os dois cursos. Irmão Adriel, curso de Libras. Pode falar? Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu quero pedir à igreja que esteja em intercessão por minha vida, pela nossa vida, enquanto liderança do Ministério com Surdos. Graças a Deus, os nossos cursos têm sido uma bênção e nós estamos retornando. Hoje pela manhã, nós ficamos muito felizes de ver os surdos. Também a nossa querida intérprete Fanny, filha do nosso irmão Abreu, esteve aqui nos ajudando. Mas eu peço que a igreja possa primeiramente orar. E o desafio é grande. Então eu convoco aos irmãos, aqueles que se interessam em aprender a língua de sinais, por favor me procurem. Ainda eu tenho algumas vagas para o nosso curso, viu? Então, se você quiser aprender para estar aqui à frente, me ajudando também, é bem-vindo. Deus abençoe. Amém. E teremos também o retorno do curso de Teologia e Liderança, que retorna agora dia 5 do 8.
né, às 19h30. Então, na segunda-feira, sem ser segunda amanhã, na outra segunda-feira retorna o curso, e os irmãos que queiram participar desse curso pode falar com a irmã Silmara, ligar aqui na igreja, que pode dar continuidade nos módulos. Quero agradecer a cada um que nos visita nessa noite, a vida dos irmãos também que participaram dessa celebração. Desejo uma boa semana, vão na paz do Senhor, que o Senhor vos acompanhe.